os apóstolos, os discípulos, eles pregavam Cristo usando todo o Antigo Testamento, né? Graças ao Senhor nós temos hoje o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da antiga aliança, daquele pacto que foi estabelecido, que o Senhor deu para Moisés. Nós vamos entender um pouquinho hoje sobre a lei e nós vamos ver depois que a partir de Cristo, quão graciosa essa lei se torna para cada um de nós. É tão maravilhosa, irmãos. Vamos ler então aqui inicialmente João 1, versículo 17, que diz assim a palavra: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração, rogando que o Espírito do Senhor nos dirija nesse tempo de reflexão bíblica. Amado Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu uma noite tão maravilhosa de descanso e com esta manhã, Pai, nós, quando abrimos os nossos olhos, já fomos tocados pelo Teu Espírito e Ele revelando a nós que as Tuas misericórdias já se renovaram sobre as nossas vidas, elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Como é bom saber, Pai, que Tu és um Deus e Pai de misericórdia, o Senhor tem prazer na misericórdia. Então, nesta manhã, Pai, pela Tua misericórdia, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz, abra os nossos olhos para que possamos ver claramente, além da letra, e tocar o Teu coração. A nossa expectativa, mais uma vez, nesta manhã, é que Tu fales conosco pela Tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz. Que Teu Espírito, ó Pai, então, forme aquilo que for revelado em nosso coração. Não permita, Pai, que Satanás roube a palavra que vai ser semeada nessa oportunidade. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, esse tempo, e o desejo do nosso coração, ó Pai, é que Tu imprimas em nossas mentes e corações algo mais da Tua palavra e que a pessoa de Cristo seja então e venha então inundar todo o nosso ser. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, conforme lemos aqui nesse precioso texto, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, essa palavra aqui, verdade, e a realidade vieram, não foi dada. A realidade veio por meio de Jesus Cristo. Então, quando diz que a lei foi dada, nós temos que entender, irmãos, que a lei do Antigo Testamento, claro, que Deus nunca esperou que essa lei fosse cumprida por nós, pelos irmãos do passado, ou fosse obedecida por eles, porque a lei foi dada. Se a gente estivéssemos no Antigo Testamento, talvez, como o povo do Senhor, nós entenderíamos que essa lei que foi dada seria uma graciosa revelação do Pai para o seu povo, porque a lei foi dada a eles. Hoje nós podemos ver em cima dos ombros de Moisés que a lei foi dada. Então foi um presente, foi algo que então iriam fazer com que eles reconhecessem o mais rápido possível quem eles eram, incompetentes para cumprir aquilo que é divino, incompetentes e sem nenhuma qualificação para cumprir aquilo que é espiritual, como Paulo expressou de uma forma tão linda em Romanos capítulo 7, versículo 14. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Com a lei não tem nenhum problema, mas o problema é nós. Então a lei foi um espelho que foi colocado diante de nós para confrontar-nos. E Deus nunca teve expectativa de que nós iríamos cumprir a lei, porque nós não tínhamos capacidade. Estou falando como que se eu estivesse lá no Antigo Testamento, vivendo ali com Moisés e os profetas, todos eles.
Mas, irmãos, nós vamos ver hoje aqui a graciosidade desta lei, que ela era revestida de glória. Agora, irmãos, quando ela é trazida para os nossos dias, queridos, Paulo fala da sobreexcelente glória. Então nós vamos hoje, por isso estou dizendo para vocês, fiquem bem atentos, bem concentrados e em espírito de oração, para que tenhamos uma expectativa bastante grande de que o Pai falará conosco nesta manhã. E é o desejo dele, ele quer falar, ele quer expressar, ele quer se manifestar. Agora, ele vai falar a partir do Santo dos Santos. E o Santo dos Santos está bem dentro aí no seu interior, onde você foi regenerado, onde Deus formou o espírito do homem dentro do homem e foi regenerado pelo Espírito Santo. Quando cremos no Senhor, o Espírito ele vai testificar a nós que nós somos filhos de Deus, pelo Espírito que habita em nós. Então nós somos filhos, e o Santo dos Santos, o santuário de Deus, hoje está dentro de mim e de você, no seu espírito, onde Deus habita. Você não percebe que Ele habita no seu interior? Quando você tem esse desejo profundo de orar, de onde que vem a nossa vontade de orar? Será que é por nós mesmos? A nossa alma não quer orar. Nossa alma é muito complexa. Mas, vocês se lembram em Gálatas 4:6 que a Bíblia diz assim: e porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então nós sabemos que Jesus é um intercessor. Ele sabe o que é ter comunhão com o Pai. Ele ama o Pai, então ele deseja o Pai. Agora, Ele habitando em nós, todas as vezes que você sente um desejo de orar, é o Espírito de Cristo habitando dentro de você que está clamando. Ele quer nos levar. Lembra de 1 Pedro 3,18? O justo morreu pelos injustos para nos conduzir ao Pai. Então o Pai sempre está nos conduzindo, aliás, o Filho sempre vai nos conduzir ao Pai, que clama, Abba, Pai. E segundo a vontade de Deus, Romanos 8, 26, 27, é que Ele intercede por nós. Entende? Em Romanos 8,15, ali fala que nós recebemos um espírito, não um espírito de temor, não aquele espírito, mas ali em Romanos 8,15, Paulo, um homem muito inteligente do Senhor, ele diz assim, olha só, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Agora nós clamamos porque Ele clama em nós. Lembra de João Batista, que ele estava anunciando Jesus? Após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Mas João Batista era a voz daquele que clama. Então, quando João Batista pregava, ele pregava porque aquele que estava sobre ele clamava usando a voz dele. Então, João Batista tinha muita inspiração para falar daquele que viria. Era a voz daquele que clama. João Batista era a voz daquele. João Batista era só a voz, mas daquele que clamava. Quem clamava era o Pai. Então soprava João Batista, olha, vem o reino de Deus aí, está vindo. Estão me compreendendo? Toda a inspiração que João Batista tinha, vinha do Pai. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Agora, aqui a lei foi dada, essa palavra dada é graça, significa então, irmãos, que a lei de Deus foi algo muito gracioso. Embora aquele povo, Paulo fala aqui, olha, vocês não receberam o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Aquele povo, por não cumprir a lei, eles ficavam atemorizados, com medo do castigo divino. Entende? Porque Paulo também vivia ou viveu nesse contexto, quando ele era Saulo de Tarso.
Ele observava a lei, tentava cumprir a lei. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo, foi colocado aos pés de Gamaliel com 12 anos de idade. Imagina só quanto que ele aprendeu do Antigo Testamento. Mas graças ao Senhor, um dia Paulo pôde crer, ter seus olhos abertos. Então toda a lei, ele conseguiu enxergar que toda a lei de Deus era para ele uma graciosidade tremenda. Por isso que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1, começa assim a palavra: então falou Deus todas essas palavras. Aí ele já passou para Moisés os 10 mandamentos. Estão me compreendendo? Agora, que cena foi aquela quando Deus, irmãos, deu a lei para Moisés? Que cena mais tremenda e maravilhosa! E a Bíblia nos aponta que foi um momento muito especial, né? Porque ele tinha que dizer aquilo que Deus disse e ensinar o povo a lei. Vamos dar uma passeada lá em Êxodo capítulo 19, versículos 16 e 20. Vamos observar aqui que Moisés, ele tinha algo no seu interior que não era tão somente para ele, mas ele queria passar para o povo. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 16, Êxodo 19, verso 16. Primeiro, o versículo 5 e 6 é um versículo tão maravilhoso, que Deus disse para Moisés, para dizer para o povo: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Queridos, Deus estava aqui expressando através de Moisés que uma das coisas que o agradaria muito era que se o povo ouvisse a sua voz de uma forma diligente, porque Deus queria falar, mas Deus precisava encontrar ouvidos que ouvisse. Ele pôde então encontrar em Moisés. Vocês ouviram, vocês vão ser a minha propriedade especial, peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés, estou revelando tudo isso para você, mas eu quero que você transmita a eles, como nesta manhã nós estamos aqui. Mas a vontade do Pai é que esta verdade fosse transmitida a vocês e também ao meu coração. E agora aqui no versículo 16 diz assim, olha irmãos, que coisa linda. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós temos que avançar um pouquinho no estudo, mas tem muitos detalhes que eu poderia aqui comentar, que levaria muito tempo. Talvez gastássemos nesses 4 versículos toda uma hora. Mas diz assim, ao amanhecer do 3º dia, irmãos, isso traz uma alusão linda. O número 3 na Bíblia fala de ressurreição. É uma alusão da morte e ressurreição de Cristo. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos. Você está vendo a figura? Está vendo a figura linda aqui, que tudo aponta para o Calvário? Então assim, antigamente Paulo não lia o Antigo Testamento dessa forma. Mas depois, quando ele creu em Cristo, ele enxergava Cristo nas entrelinhas do Antigo Testamento. E se nós lermos o Antigo Testamento e não encontrarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a nossa leitura foi uma leitura absolutamente em vão, sem significado. Só enchemos a nossa mente de conhecimentos bíblicos, né? Veja aqui vocês, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Se estremeceu. Agora, olha o 17, o que Moisés fez, irmão? E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Que lindo, irmãos. Imagina a cena. Venha cá, vou levar vocês agora fora do arraial, mas no encontro com Deus Todo-Poderoso. Que cena foi essa aqui para todo aquele povo? Eles estavam estremecidos porque Deus iria pousar naquele monte ali. Quando Deus desceu naquela nuvem de glória, naquele monte, o monte fumegava, o monte estremecia. Imagina o povo vendo aquela cena.
Moisés, vamos sair do arraial agora, vou levar vocês ao encontro dele. Não fiquem com medo dele. Ele é o Deus de amor. Porque senão faria sentido Moisés levar o povo até o Senhor. Nós gostamos de trazer o povo para nós, né? Nós temos que levar o povo a Cristo. Falar de Cristo para o povo. Olha aqui, tem uma pessoa que o ama, que é o Todo-Poderoso. Irmãos, se nós conhecêssemos mais profundamente o nosso amado Senhor, nós vivíamos uma vida de pessoas alegres, de pessoas santas, retas, de pessoas que não temeria nada e nem ninguém. Nós daríamos ouvido mais à voz de Deus pela sua palavra do que pela imprensa. Hoje as pessoas que se dizem cristãs estão em casa totalmente estremecidas, não com medo do Senhor, da sua palavra e da volta de Cristo, mas com medo da pandemia coronavírus. Gente, o que é isso diante do Deus Todo-Poderoso? Nada. Percebe, irmãos? E o que agrada ao Senhor é quando nós estamos juntos, reunidos debaixo do nome para ouvir a sua palavra. Porque Moisés levou o povo ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Olha o verso 18 aqui que diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imagina a cena daquele povo. Para pensar um pouquinho, irmão. Medita a respeito disso. Contempla aquele monte. Imagina ali este fogo santo descendo sobre o monte, e o monte estremecendo. E Moisés levou o Senhor ao encontro de Deus. Muitos talvez pensavam assim: Moisés, por favor, eu não vou não, vai você primeiro. É assim vai ser na volta de Cristo. Muitos fugirão de medo ou de vergonha da sua presença. Entende, irmãos? Estamos vivendo aquilo que Apocalipse 21, versículo 8 fala: quanto aos covardes, tímidos, a parte que cabe deste povo é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque conhecendo a Deus, não estão glorificando como Ele é em realidade espiritual. Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse que na nossa tenda não viria mal nenhum. Agora a imprensa fala: cuidado, assusta, ameaça. Mas quando nós conhecemos a Cristo em realidade espiritual, a Deus e seu amor, o nosso Pai, o perfeito amor lança fora todo o medo. Você tem medo de quê? Qual que é o seu medo, irmão? Muitos deveriam temer sim a lei dele, temer a palavra dele, mas não teme mais as coisas periféricas. Olha o versículo 19: e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Imagina a cena. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Oh, meu irmão, Moisés não temia nada. Moisés, ele não temeu ali a ira lá do faraó. Ele procurava algo melhor, mas Moisés via naquela época como aquele que é invisível, diz lá em Hebreus capítulo 12, aliás, 11, versículo 24 em diante. Mas que cena linda é essa cena aqui. Moisés subiu à presença de Deus. Guarda esta frase aqui: Moisés subiu à presença de Deus, ainda que toda aquela glória era uma glória da presença de Deus fragmentada. Não era uma glória porque Ele está em todos os lugares. Se Deus se manifestar aqui agora, ainda que somos filhos, todos nós seríamos consumidos, porque nós não temos ainda um corpo glorificado. Mas se Ele se manifestar, quem é nós, irmãos? O que é a nossa carne, essa podridão toda? Não suporta o clarão da glória de Deus, nos consome. Estão me compreendendo? Mas Moisés subiu.
Queridos, que cena! O Antigo Testamento fala da presença de Deus. O Antigo Testamento fala da presença de Deus, pois na Antiga Aliança, o povo, ele estava na presença de Deus. Depois a gente vai ver no Novo Testamento como que isso funciona. Nós não estamos na presença de Deus, como muitos evangélicos, sem ter uma noção, falam: nós estamos na tua presença, ó Senhor. Isso é errado dizer, embora a presença dele está em todos os lugares. É muito mais do que isso, irmãos. Nós vamos ver aqui hoje, com a ajuda do Senhor. Porque na nova aliança, guarde bem isso aqui, através de Cristo, o nosso acesso a Deus, ele é infinitamente maior do que na antiga aliança. Nós não podemos apenas estar na sua presença, irmãos. Isso é muito pouco. Os irmãos do Antigo Testamento, eles temiam, porque estavam na presença de Deus. Deus estava presente com eles. Mas na nova aliança, aquilo que Cristo fez no Calvário, foi mais maravilhoso ainda. Fez com que Deus viesse para dentro de nós. Irmãos, isso não é pequeno, irmãos. Isso é muito grande, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Eu fico tão triste quando eu vejo assim, o irmão ou irmã orando: Senhor, nós entramos na tua presença. Você nunca esteve na presença dele, ou está sempre na presença dele, mas a presença dele não é realidade na sua vida. Porque aqui fala: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram. Não foi dada, vieram. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isso é maravilhoso demais. Isso não é assunto de religião, irmãos, é assunto de vida de Cristo em nós, habitando dentro de nós. Mas, queridos, hoje nós não estamos na presença de Deus. A presença dele está em nós e não sai nunca mais. Irmãos, isso é muito lindo, irmãos. Precisamos contemplar o Cristo glorificado. A cruz já passou, passamos pela cruz. É o alicerce e a base. Mas nós não queremos crescer no Senhor. Precisamos conhecer aquele que de fato habita dentro de nós. Nós estamos dentro da realidade da sua presença. Isso é tão precioso. Então, queridos, o Antigo Testamento fala da presença de Deus, mas Paulo, apóstolo Paulo, estou usando Paulo porque Paulo viveu toda a lei, ele queria guardar a lei, ele matava cristãos por causa da lei, achando que Jesus Cristo era um impostor, como ele mesmo testemunhou, né? Mas Paulo, ele não fala de estar na presença de Deus. Nenhum versículo você vai encontrar que Paulo fala que ele está na presença de Deus. Não, irmãos, não fala. Ele só fala sobre estar aonde? Lembra que fizemos a introdução domingo passado? Se alguém está em Cristo, a criação está em Cristo. Paulo só fala estar em Cristo. Nós estamos nele e ele está em nós. Estamos nele, ele está em nós. Devemos permanecer nele para que ele então permaneça em nós. Vamos ver alguns textos, irmãos, permitam citar para vocês aqui. 1 João capítulo 4, versículo 13. Veja aqui, irmãos, isso aqui é muito lindo para cada um de nós. Isso é para nós, não é para o mundo, é para quem é filho de Deus em Cristo Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 13. Olha que João, inspirado pelo Espírito, escreveu para mim e para você. Eu vou ler o 12 também, tá certo? Que diz assim, olha: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, como que nós vamos amar uns aos outros se nós não temos prazer na comunhão? Se nós não queremos conhecer os irmãos, vamos amar quem nós conhecemos. Porque quem está fora do corpo de Cristo é igual aquela brasa fora do braseiro, vai se esfriando e falam que são cristãos, que oram, que leem a Bíblia, mas lá separado,
Isso não é um cristianismo autêntico e verdadeiro, é um cristianismo irrelevante. Então, Deus, olha, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que tipo de aperfeiçoamento? Convém que ele cresça. Deus é amor. Esse amor tem que ser aperfeiçoado, tem que crescer. Nós vamos amar, amando uns aos outros, estamos juntos uns com os outros. Tem aí uns cabeças ocas que falam assim: se eu for na igreja de manhã, por que eu vou à noite? Se eu me reunir de manhã, não tem necessidade. Tem necessidade sim. Se você é filho, você não pode se distrair da reunião, porque o pai tem prazer na reunião da igreja. É na igreja que ele vai depositar os seus depósitos mais profundos. Então dá para a gente perceber os irmãos e irmãs que são firmados em Cristo, têm compromisso com o Senhor, quando tem compromisso com a vida do corpo. E o 13 ele diz assim, olha: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Esse Espírito que nos foi dado, foi para quê? A gente vai ver depois aqui. É o Espírito de habitação que nos capacita, que nos habilita a cumprir e a obedecer. Mas não é nós, é Ele. Não mais eu, mas é Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Abra aqui em João capítulo 17, versículo 22 e 23. Evangelho de João 17, 22 e 23. Jesus orando ao Pai, ele disse assim, João 17, 22: e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O que Jesus estava transmitindo para nós aqui, irmãos? Tudo que Ele é em realidade espiritual, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses fala que nele nós estamos completos, em realidade espiritual, porque o nosso centro emocional nada preenche, é infinito, mas o infinito veio habitar em nós, então nele nós estamos completos, não falta nada, porque Cristo é tudo. Estão me entendendo? Que maravilha que é isso? Então, olha o que Ele transmitiu para nós: a glória que me tens dado. Toda a realidade celestial está em Cristo. Cristo, Ele não nos deu para nós. Quando Ele disse aqui que Ele tem dado a glória para nós, o que Cristo deu para nós, irmãos? Pegou lá na prateleira a glória e toma, meu filho. Não, Ele se deu a nós. Ele veio para dentro de nós, porque Ele é a glória. Ele é o Pai da glória. Ele é a realidade espiritual. Estão me entendendo, irmãos? Isso é muito profundo, é precioso demais. E continua aqui: para que sejam um, como nós somos. Unidade. Unidade. Ah, meu irmão, eu preciso te falar uma outra coisa aqui. Não para criticar quem não participa da reunião, porque depois vai ter com Deus. Mas, irmão, quando de fato nós trocamos a reunião da igreja por outras coisas, o que nós estamos fazendo, irmãos? Olha, as outras coisas é mais importante do que receber algo de Ti, Senhor. Terrível. E o 23 diz assim: querido, nós não estamos na presença dEle, Ele está em nós. Jesus disse: eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, por causa de Cristo em nós, o Pai ama na mesma proporção que ama o Filho, ama você e eu. Existe amor maior do que este? O próprio amor nos amando. Você pode dizer sem medo de errar: eu sou amado pelo amor. O amor me ama, o amor me amou, o amor me tem amado, o amor me tem fortalecido. Não se sinta, irmão, desamado, porque se você prestar atenção, você sempre vai encontrar essas expressões assim: amados,
Amados, vamos voltar lá para 1 João, tem um texto lá que eu estou lembrando agora, capítulo 3, versículo 23, 1 João 3, verso 23, que diz assim, vamos olhar agora aqui João está interpretando o Antigo Testamento à luz do Novo, à luz sobre o primo, ele está interpretando o Antigo Testamento a partir da vida de Cristo. Versículo 23, 1 João 3, verso 23, diz assim, ora, o seu mandamento é este. Irmão, que mandamento difícil para nós. Seu mandamento é este, presta atenção, que creiamos em o nome de seu Filho, que vocês fiquem unidos a Cristo. Fora de Cristo é perdição, fora de Cristo é esfriamento, fora de Cristo é angústia, amargura, tristeza. Creiam, este é o mandamento para mim e para você. Segundo lugar, creiam em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Agora é a nossa responsabilidade, porque Ele já nos deu este amor para nós, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João estava presente quando Jesus Cristo disse assim, lá em João 13, ele escreveu também lá, 13, 34 e 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmão, que mandamento difícil é esse? O amor de Deus, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos o amor de Deus. Qual a dificuldade em amar uns aos outros com o amor dele? E o versículo 23 diz assim, e o seu mandamento é este, que creiamos. E o 24, nós já lemos, né? O 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, permanece dentro de Deus, muito além da sua presença, mas em realidade espiritual, nas profundezas do coração de Deus o Pai. Agora veja aqui. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que lindo é isso, meus queridos irmãos, que preciosidade é isso. Então, o Filho de Deus está hoje dentro do seu Senhor, isso é muito melhor do que estar na sua presença, é ou não é? Isso aqui é a incorporação da intimidade com Ele. Ele está tão unido a mim, que mora dentro de mim, eu posso ter intimidade com Ele, onde quer que eu vá, Ele está em mim. Está vendo, irmãos? Então, na antiga aliança o povo vivia na presença de Deus. Na nova aliança, a presença de Deus ela é jogada para dentro de nós. Porque o Espírito nos foi dado. O Espírito não habitava nas pessoas, visitava as pessoas, mas por aquilo que Cristo fez. Claro que antigamente não podia habitar dentro do homem, porque o homem era um pecador. Mas Cristo removeu o nosso pecado, nos atraindo no seu corpo na cruz, nos crucificando, nos levando à morte. O que morreu foi o pecado. E pela ressurreição ganhamos a vida graciosa de Cristo. Que o Pai é tão ligado a Cristo. O Pai tem todo o prazer no Filho. Vamos avançar um pouquinho aqui, meus irmãos, então. Precisamos desesperadamente que Deus abra os olhos do nosso espírito para sermos capazes de ver a gloriosa realidade de estar na nova aliança. Podemos ver o verdadeiro templo que era simbolizado pela sombra. As sombras se desvaneceram e a substância veio à luz. Irmãos, deixa eu ajudar os irmãos para vocês entenderem que no Antigo Testamento, tudo lá, o tabernáculo era sombra. A realidade, toda a realidade está em Cristo. Cristo é a luz do mundo. Mas, por favor, dá um pulinho comigo lá em Isaías, capítulo 60, a partir do verso 1.
Eu queria que você prestasse bem atenção aqui, irmãos, e não retirasse isso da sua mente nem do seu coração. Isso é importantíssimo para a sua vida. Diz assim a palavra. Olha só. Seria aqui o anúncio da presença dele dentro dos seus filhos, que seria a glória da Nova Jerusalém. Agora, observa aqui o versículo 1. Dispõe-te, Isaías 61, resplandece, porque vem a tua luz. Mas nós sabemos que a luz já veio e ela habita em nós. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a sua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Agora, dá um pulo para o versículo 5, que diz assim: então verás e serás. Então o verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Riqueza das nações é riquezas de todos os mares lhe será trazida para mim e para você. Que riquezas, irmãos! Então essa é a ideia aqui, que quando a substância passa, a realidade da luz vem, e essa luz é Jesus. O primeiro fato que temos que perceber é que a antiga aliança era baseada no exterior. Tudo acontecia no exterior do crente. Uma lei externa foi dada por Moisés para ser obedecida externamente. A lei era basicamente uma lista de mandamentos que deveriam ser obedecidos. O problema era que esses mandamentos podiam ser obedecidos mecanicamente, sem tocar o espírito da lei. Então, quando Deus deu para Moisés a lei, era para o povo cumprir aquelas regras, mas muitos, sem a revelação, sem contemplar o Cordeiro, era como Saulo de Tarso e como os fariseus. Eles se preocupavam com o exterior do copo e do prato, se preocupavam em guardar o sábado. Tudo isso era sombra da realidade que é Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, a palavra fala lá em Mateus 27, finda-se os sábados. No fim do sábado, ali no grego é plural, findou-se os sábados, acabou os sábados. Agora o verdadeiro sábado foi introduzido dentro de nós. Então nós podemos descansar todos os dias. Que lindo é isso, precioso demais. Vamos ler aqui, irmãos, Romanos 2, versículo 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se pratica, hão de ser justificados. Irmãos, quem consegue cumprir? Tiago escreveu assim: se você observa ou guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Não tem como uma pessoa ser justificada por cumprir e guardar a lei. Romanos 10, versículo 4, lembra que está escrito lá? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Ele não poderia dar um fim na lei para nós, e nós sabemos, irmãos, que nós não podemos anular a lei. Muito pelo contrário, hoje em Cristo nós a exaltamos, porque nós vemos a graça revelada na lei do Antigo Testamento, porque por detrás da lei tem um Deus Pai tão gracioso, nos observando. Eu sabia que você não iria cumprir, então Ele mandou Cristo. Cristo, Ele não veio para abrogar a lei, Ele não veio para acabar com a lei, Ele veio para cumpri-la. E onde é que Cristo está hoje? Dentro de nós, com toda a lei cumprida. Por isso que as bênçãos nos alcançam, né? Isso é muito interessante, irmãos. Fim da lei é Cristo. Agora, irmãos, Paulo, ele via a glória da lei no Antigo Testamento. Paulo, quando tinha os olhos fechados, ele via aquela lei como algo de morte. Mas quando os olhos de Paulo foi abertos, sabe como é que ele contemplava a lei?
Abram comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7. Agora Paulo tem uma visão graciosa da lei. Ele diz assim, olha só, 2 Coríntios capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Olha que lindo, irmão. Ele fala assim, se referindo à lei do Antigo Testamento. Olha o que Paulo diz. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que Moisés recebeu lá, lembra? Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora olha aqui o 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, agora Paulo vê a glória. E em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Irmãos, isso aqui é muito grande. Muito, muito grande. E aí o 11 ele diz assim, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, e esse permanente habita em nós. Aquele fogo consumidor, que desceu lá no Monte Sinai, hoje habita em nós pelo Espírito. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Querido, sabe como não foi só o apóstolo Paulo, eu vou citar outros, pelo menos mais um irmão aqui, em Atos capítulo 7, Estevão também. Veja como que ele viu a lei no Antigo Testamento, porque agora ele tinha Cristo habitando no seu interior. Sabe como que Estevão, pelo Espírito, interpreta quando Moisés recebeu a lei? Sabe como é que ele interpreta? Como palavras vivas. Olha aqui o versículo, Atos capítulo 7, versículo 38, que diz assim, naquele lindo discurso de Estevão, ele disse assim, é este Moisés quem esteve na congregação do deserto. Então tinha uma igreja lá, era a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Agora veja aqui, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A partir de Cristo, a lei era as palavras vivas de Deus, como para nós é também. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. É a mesma. Estão me compreendendo? Agora, observa aqui, irmãos. Paulo sabia, ele sabia do Antigo Testamento, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, vocês sabem. Agora, quando Paulo creu no Senhor, ele teve aquela linda visão, aquela visão gloriosa ali em Atos 9. Mas, irmãos, qual que era a Bíblia que Paulo usava para pregar? Era o Antigo Testamento, não era? Tão claro. Agora, o que Paulo pregava quando ele creu no Senhor, tendo o Antigo Testamento nas suas mãos? Olha só, abra aí por favor em Atos capítulo 28, versículo 23 e 24. Paulo não tinha ainda o Novo Testamento. Paulo tinha o Antigo Testamento, só que agora Paulo, ele enxergava Cristo no Antigo Testamento. Ele diz assim, versículo 23, Atos 28, versículo 23, diz assim a palavra: havendo-lhe eles marcado um dia, Paulo estava em Roma aqui, e vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, queridos, essa semana eu tive uma experiência tão graciosa. A gente está atendendo muitas pessoas, né, aqui, e eu falei para o Senhor assim, falei, Senhor, estou tão cansado, né?
Puxa, de manhã à tarde, atendendo pessoas, isso cansa, suga. Aí ele falou o seguinte: olha aqui, aprenda aqui com o modelo que eu tenho para vocês. Então, versículo 23, então desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Pregava de manhã à tarde, não cansava, era todos os dias. Mas ele estava com o Antigo Testamento na mão, e o que ele mostrava para as pessoas? Fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de quem, irmãos? De Jesus. Aonde que Paulo encontrou Jesus? Tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Simples assim. Para Paulo, o Antigo Testamento se tornou como que se fosse o Novo. Ele interpreta tudo para nós nas suas 13 cartas, que é suficiente. Ele mostrava pela lei de Moisés como Jesus fazia também. Procurava pela lei de Moisés, os salmos e pelos profetas, tudo que estava escrito a seu respeito. E assim como nos dias de hoje nós pregamos a Cristo crucificado, as pessoas, muitos rejeitam. Então, a gente tem uma tendência de ficar um pouco triste quando a gente prega, as pessoas rejeitam. Mas olha o versículo 24 aqui. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, não, eu creio dessa maneira, vocês creem assim, a nossa igreja tem uma doutrina, vocês têm outras. Despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a nossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo, diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. Lá em Isaías 6, 9 e 10 está escrito esse texto. Percebe, irmãos? Naquela época já tinha muita gente incrédula. E hoje não é diferente. E hoje estamos vendo uma coisa chamada apostasia. O povo não quer nem saber de Cristo. Quer saber de Cristo de Deus, quando estão com problemas, doentes, estão fragilizados. Aí vem aqui, chora, ora por mim. Ai, agora eu quero crer, aquela coisa toda e por aí vai. Mas não querem o Senhor. Vamos avançar aqui, irmãos. Mas antes, porém, eu quero dizer para vocês que a nova aliança é o próprio Deus, na pessoa de Cristo, vindo viver dentro de nós e escrevendo as suas leis em nosso coração, imprimindo as suas leis em nossa mente. Você podia obedecer exteriormente sem que nada fosse afetado interiormente. Isso que os fariseus sempre atentaram. A obediência exterior não pode transformar o homem interior. O que significa obedecer à lei exteriormente? Os fariseus assim procediam e foram confrontados por Jesus. Aqui em Lucas 11:39. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Queridos, percebe aqui? Na antiga aliança, a preocupação era com o exterior. Na nova aliança, Jesus mostrando para eles de uma forma tão simples: vocês, fariseus, estão nessa doutrina do judaísmo, vocês estão preocupados com a limpeza do exterior do copo e do prato, mas dentro de vocês. Eu vim para habitar dentro de vocês, mas dentro de vocês está tudo podre, está tudo sujo, ossos mortos. Vocês estão preocupados com o exterior, com a lei exterior que foi dada por Moisés, mas vocês não viram a graça de Deus através da lei de Moisés. A lei foi dada, graça, por intermédio de Moisés, foi dada, mas a realidade, a graça e a realidade vieram por intermédio de Cristo Jesus. Vieram para onde?
para dentro de nós. O apóstolo Paulo, se você vê um exemplo aqui, quando Paulo creu no Senhor, ele deixa claro isso para nós. Quer ver só? Abra lá em Gálatas 1, versículo 14. Gálatas 1, vamos ler aqui o versículo do 14 até o 16. Você vai ver, mas no 14 ele diz assim: quando Paulo está dando o testemunho dele, quando ele vivia sob a lei externa, ele disse assim, e o 13 fala assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Ele está falando quando ele era um fariseu, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, olha só aqui, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Eu avantajava, eu era melhor do que muitos doutores da lei. Agora no versículo 15, tem uma palavra aqui muito linda, irmãos, nós temos que apreciar. Quando, porém, esse porém, o que essa palavra porém significa? É um contraste. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Irmão, que gostoso que é isso, que gostoso que é isso, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem denteça não consultei carne e sangue. Então, entendendo, irmãos, porque, irmãos, pelo fato de você aceitar Jesus, ser batizado nas águas, frequentar uma denominação, isso não faz de você um filho de Deus, faz de você um crente rabugento, chato, ranzinza. Você precisa de morrer com Cristo na cruz, senão vai acontecer o que disse lá em Provérbios 30, 12. Sabe o que está escrito lá? Se não sabe, vamos aprender o versículo. Provérbios 30, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Diz assim a palavra, Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Essa palavra aqui nos chama muito a nossa atenção. Diz assim as Escrituras Sagradas, Provérbios, capítulo 30, versículo 12. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos, e que jamais foram lavados da sua imundícia. Estão me compreendendo? Então, vamos avançar. Os judeus, eles tomavam a lei e tentavam obedecer-lhe na letra. Na mente deles, a santidade e a transformação eram baseadas no quão bem você poderia obedecer às regras. Se você ler depois Isaías 28, versículo 10 até o 15, você vai ver lá que é regra sobre regra, mandamento e mais mandamentos, um pouco aqui, um pouco aqui. Por isso que hoje em dia muitas igrejas evangélicas têm doutrinas e regras e mandamentos para cumprir a risca, as pessoas cumprem aquilo, isso traz para elas uma catarse psicológica, uma purificação psicológica. Eu cumpri, então eu me sinto muito bem. Isso é um engano satânico. Engano satânico. Não é por regras e mandamentos que vamos ter a realidade da lei dentro de nós. É pela obra que Cristo fez na cruz do Calvário, libertando-nos do pecado, nos dando a sua vida pela ressurreição, porque o obediente não é eu nem você, o obediente é Cristo. Então Satanás usa muitos líderes de igrejas para trazer para as pessoas regras, mandamentos. Tem que ser assim, irmão, tem que ser assim. Olha, eu oro, mas tem que orar, vamos orar, e fazer isso, aquilo, fazer aquilo. Orar, tem que orar sim. O Espírito clama dentro de nós, mas aquela oração conveniente, entende? E fica aí esses pobrezinhos nas garras desses líderes, porque muitos não querem ouvir a verdade por causa de amizades. Meu amigo frequenta lá, então eu também vou lá porque são meus amigos e eu me sinto tão bem no meio deles. É isso que o diabo quer, que você se sinta bem, porque, irmãos, se nós ouvirmos a palavra de Deus e a palavra não nos incomodarmos, tem alguma coisa errada conosco. Então, não obedecer às regras. Uma lei externa nunca poderia principiar uma mudança dentro do mais íntimo do homem.
Jeremias 13, 23, a palavra 13, verso 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Não tem jeito, não tem jeito. Ah, mas a salvação vem pelo batismo das águas. Nem se você lavar, nem se você for batizado com soda, não remove o pecado. Enquanto você não crê que morreu com Cristo, continua a iniquidade do seu pecado dentro de você. Continua, isso é muito sério. Quer ver só? Aqui mesmo, aí pertinho, Jeremias, capítulo 2, versículo 21. Jeremias 2, verso 21. Eu vou ler o 21 e o 22. Diz assim a palavra: eu mesmo, olha só aqui, irmãos, te plantei como vide excelente. Quando foi que ele nos plantou como vide excelente? Ele tinha um jardim e o propósito do pai era ter muitos filhos, mas a partir de Adão, para adoção, mas Adão falhou. Então ele está dizendo que eu plantei vocês quando eu plantei Adão, como uma vide excelente. Vocês não tinham pecado, vocês eram puros, mas não tinha a minha vida. Eles tinham que comer do fruto da árvore da vida para ter a vida de Deus, Zoe, dentro de si. Então Deus está dizendo aqui: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, porque as minhas mãos te afeiçoaram, minhas mãos te fizeram. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide brava? E aí ele fala assim no versículo 22: pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassas, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Porque quando Adão pecou, é como que Satanás escrevesse no coração nosso. Aqui, abre aí, vamos dar um pulo para frente. Jeremias 17, verso 1. Jeremias 17, 1. Presta atenção aqui, amados. Diz assim a palavra: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos teus altares. Não é aqui um batismo nas águas que vai remover isso aqui. E a promessa, depois a gente vai ver no próximo versículo, que ele tiraria de nós o coração de pedra, esse coração que está totalmente apodrecido, estragado, doente, que não presta, porque o pecado está nele, mas Jesus Cristo veio para remover o nosso pecado. Isso é maravilhoso. Então está gravado com um ponteiro de ferro, pontiagudo. Isso faz toda a diferença. Irmãos, as pessoas que vivem na falsidade, pela falsidade elas são enganadas. Jeremias 9, versículos 5 e 6 vai dizer exatamente isso. Estão me compreendendo? Somente podemos ser mudados ou transformados de dentro para fora. Por causa da queda, o homem está todo incapaz de obedecer à lei de Deus. Não podemos consertar essa situação. Na verdade, o próprio Deus não pode consertá-la. Pastor Cláudio está falando uma heresia. Como que Deus não pode, se Ele pode todas as coisas? Ele disse na sua palavra que não tem conserto para nós. Comecei a frequentar aquela religião, a minha vida melhorou. Cuidado com isso, está piorando a cada dia que passa, porque para mim e para você não tem jeito, nem Deus pode nos consertar. Sabe por quê? Abre em Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo, capítulo 3, versículo 19. O 18 fala que seus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Aí no versículo 19 está escrito assim, Naum 3:19. Não há remédio para a tua ferida. Quem está dizendo isso? Deus, pelo Espírito na sua palavra. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. A tua chaga é incurável. Não tem remédio para você. Se não tem remédio para você, deixa eu falar aqui num aspecto humano. O fulano de tal lá está com câncer terminal, tomou todo o corpo dele.
Não tem mais jeito. O que vai acontecer com a pessoa? Vai morrer. Para o meu e seu pecado não tem jeito de nós sermos melhorados, ainda que muita gente pensa que vai ser melhorado. É muito bem educado, nasceu numa família rica, nasceu numa família pobre que tem uma boa educação, e instrui seus filhos, e vai para o colégio, e saiu lá muito bem, nota 10 na faculdade, é um excelente doutor, um advogado, isso, aquilo, melhorou. A educação mascara aquilo que nós somos, irmãos, mascara. Mas a Bíblia diz que não há cura, não há remédio. Se não há remédio, o que Deus fez? Filho, vai lá, atrai aquele povo no seu corpo, mata o pecado, crucifica a velha natureza humana de Adão. Pecado foi removido, foi crucificado, foi morto, irmão. Agora Cristo é a nossa vida. Isso Ele fez porque Ele te ama, a mim e a você. Maravilhoso. Vamos avançar aqui. Então, a sua solução para a queda do homem é muito mais radical do que a utilização de um curativo, pois a obediência a uma lista de leis nunca fará de você uma boa pessoa. Você percebe que não são apenas as coisas que faz que estão erradas, mas é você mesmo que está errado. Por isso Deus prometeu em Ezequiel 36, 26 e 27, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Como que vamos cumprir a lei agora, irmãos? Como? Sabe como? Aquele que é o Todo-Poderoso vem habitar dentro de nós, e o Espírito, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis os meus estatutos, guardeis, aqui obedeceis os meus juízos e os observeis. Isso é precioso. Agora tudo se torna interior. Deus vem para viver dentro do regenerado. Agora a lei está escrita em nosso coração, porque aquele que é o legislador e cumpridor da lei vem para residir dentro de nós. Olha o que Deus fez com a lei, a lei externa, que era para nós cumprir externamente. O que Deus fez com essa lei externa quando ganhamos a pessoa de Cristo? Hebreus 8:10, vamos ler juntos. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando fala aqui, eu serei o seu Deus para cumprir aquilo que eu escrevi. Mas coloquei dentro de vocês todo o pacote, mas eu estou dentro de vocês. Então eu vou cumprir por vocês a lei que vocês não tinham competência de cumpri-la. Ele fala aqui, e eu serei o seu Deus, mas na sua mente imprimirei as minhas leis, e sobre o seu coração as inscreverei. Não é que aquele coração velho, ele foi trocado por um novo, então ele escreveu no coração novo as suas leis. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Se você ler o Salmo 119, os 4 primeiros versículos, fala que os mandamentos foram dados para que nós cumpramos à risca. Jesus cumpriu à risca todos os mandamentos. Então, a lei foi dada por quem? Por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, ele já deu indícios de que seria dessa forma quando ele falou com Josué. Lembra? Porque Moisés tinha uma visão da graça de Deus através da lei. Josué, quando foi chamado pelo Senhor, ele ficou um pouco com medo. Deus disse, ser forte e corajoso. Depois, em Josué 1,5, ele disse assim, assim como fui com Moisés, serei contigo. Lembra? E Moisés é uma figura de Cristo. Só que nós não temos uma figura de Cristo dentro de nós. Nós temos a realidade. Nós temos o próprio Cristo morando dentro de nós. Irmãos, fica difícil?
João escreve assim: os seus mandamentos não são penosos, é uma pena apenas. A lei não é mais um conjunto de regras externas que estão escritas em tábuas de pedra. Todas elas foram cumpridas por uma pessoa que agora veio habitar no novo nascido. Agora é a vida da pessoa dentro do regenerado que cumpre toda a lei e não o próprio cristão. Que lindo, irmãos. Paulo ele escreveu assim, Gálatas 2, 19 e 20, a parte B. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Nos dê a revelação da Tua Palavra aos nossos corações. Nos abençoe ricamente na pessoa do Filho, porque nele estão contidas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, porque a graça foi manifestada e revelada a nós. Obrigado porque Cristo é o nosso tudo, a nossa vida. Nele nós estamos completos. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém.